Nós estamos aqui na nossa casa de Leon Denis e hoje nós teremos o estudo trazido para nós, que será trazido para nós pela nossa companheira Miriam Ramalho, e durante o comentário do Evangelho, o nosso companheiro Jefferson também trará para nós o seu estudo. Nós, nas segundas-feiras, temos o estudo sistematizado do Livro dos Médiuns, mas nesse mês de dezembro, todo o mês de dezembro, nós falamos sobre Jesus. Então, nós temos hoje uma página de abertura, que é do nosso querido Antônio de Aquino, do livro Inspirações do Amor Único de Deus, volume 1, da nossa editora CELD, psicofonia do nosso então presidente da casa, Altivo Panfiro, que tem o título Jesus, o Mestre da Paciência. E nos diz Antônio de Aquino: e Jesus, aproximando-se da multidão, começou a falar. E o que falou na ocasião o mestre, cujo verbo eloquente e brando, consolando toda aquela multidão, prossegue até os dias de hoje a consolar e a sustentar toda a humanidade que ainda sofre, mercê da própria vida terrena. Bem-aventurados os brandos, os pacíficos, os puros de coração, Como conjugar essa mensagem tão pura, tão bela, eloquente e consoladora de Jesus com um conceito tão retrógrado quanto das penalidades eternas sem remissão? Perguntamos a nós mesmos: como fomos capazes de, através dos séculos, deixar que fenecesse um sentimento tão profundo quanto do amor e, ao contrário, crescesse um sentimento tão ruim quanto ignorante como este, o das penalidades sem remissão? Provavelmente porque todos nós, moradores do planeta, fôssemos exatamente assim, inexperientes, inexpertos e, portanto, sem convicções amorosas, generosas, de bondade. Provavelmente por nós mesmos sentirmos que, para punir, precisaríamos de uma mensagem dolorosa, dura, ao ponto de nos sentirmos feridos em nossos sentimentos, porque não fomos capazes ou não seríamos capazes de ver o belo, o bom, o superior, o puro. Jesus, antes de ser o mestre dos nossos corações, é o mestre da paciência. Já na sua época, ele nos disse que nos enviaria aquele que, afinal de contas, nos consolaria efetivamente. Ele percebeu que a sua mensagem seria como uma semeadura, que os espíritos da época não perceberiam a extensão de tudo aquilo que pregava e, portanto, precisariam de tempo para assimilar aquelas ideias, aqueles conceitos de bondade e adaptar-se ao clima amoroso que haveria de crescer, pouco a pouco, no seio da humanidade terrena, para que um dia ela possa dizer que é uma sociedade cristã. Jesus pacientemente esperou e espera pelo nosso crescimento. Se os conceitos de amor que ele nos disse à época não conseguiram fertilizar o nosso coração, hoje nós mesmos, cansados de sofrer, dizemos do íntimo do ser algo assim: Senhor, ajuda-me a minha incredulidade. Não mais desejo, Senhor, viver um clima de paz, senão aquela paz que tu nos dás. Não mais a paz fruto das guerras. Não mais desejo, Senhor, viver um clima de amor. Senhor, viver um clima de amor, senão o amor que tu nos ensinas. Não o amor que eu sempre julguei ser o melhor. Não mais desejo, Senhor, senão viver pacificamente. Ah, meus irmãos, Jesus, o mestre da paciência, esperou-nos o amadurecimento para que, de posse dele, pudéssemos então dizer que cremos, que desejamos que os sentimentos bondosos felicitem a nossa alma. Estamos, a pouco, implantando esse reinado de calma, de equilíbrio, de felicidade dentro de nós mesmos, criando primeiramente em nós o sentimento do amor. Já estendemos esse sentimento para os nossos familiares. Aos poucos estamos sendo mais humanos. E também aos poucos estamos criando em volta de nós um clima de efetiva alegria espiritual.
em que pesem os nossos fracassos, em que pesem as nossas dificuldades, em que pesem os nossos problemas interiores, caminhamos, lentamente, mas caminhamos. Jesus continua sendo aquele mestre da paciência que diz para nós: bem-aventurados os mansos, bem-aventurados vós que amais o próximo. Já não são mais outras palavras que nos agradam o espírito, senão estas, as do sentimento fraternal e as do sentimento do amor de Jesus. Lentamente vamos abrindo os degraus, subindo os degraus que nos elevam o espírito. A doutrina espírita é aquela doutrina que clareia definitivamente a mensagem cristã. E os que aqui estamos estudando, aprimorando o conhecimento, vencendo barreiras internas, superando dificuldades, caminhando em paz. Somos da hora última ao tempo de Jesus, mas agora dos primeiros que dizem: salve Consolador bendito, salve doutrina belíssima que nos sustenta o coração, salve codificador abençoado Allan Kardec, salve todos aqueles que lutaram pela implantação da doutrina espírita, todos aqueles que lutaram pela implantação do Evangelho segundo o Espiritismo nos corações. Salve todos aqueles que amam, que creem, que lutam, que se esforçam por abençoar ao seu irmão. Salve todos aqueles que, ao ver os espetáculos tristes da dor, já não mais aplaudem, antes choram. Salve todos aqueles homens que, saindo do chão, levantam suas mãos para o céu e dizem assim: Senhor, Senhor, ajuda-me. Salve o grande Mestre Jesus de Nazaré. Que Deus a todos nós ajude e abençoe, e que possamos prosseguir estudando esta doutrina tão amada, tão abençoada, que sustenta os corações nesta casa, que traz o nome de um desses espíritos luminosos que se orgulham, se podemos assim nos expressar, de cultivar o ensino doutrinário, trazendo o facho de luz resplandecente para a humanidade que ainda carece de orientações e de caminhos. Que Deus a todos nós ajude, abençoe e proteja, agora e sempre, do vosso irmão Antônio de Aquino. Após essa mensagem belíssima, que abre os nossos trabalhos, que possamos fazer a nossa prece para o nosso estudo de hoje. Jesus, amado Mestre, amigos espirituais da Casa de Leon Denis, com essa data natalícia que se aproxima e os nossos corações voltados mais para esse mês, para esses ensinamentos, para essa mensagem tão bela de Antônio de Aquino, que os nossos corações possam estar mais disponíveis para esses ensinamentos, para as informações que a doutrina espírita nos traz, que o nosso grande codificador Allan Kardec nos deixou, que o nosso grande Leon Denis, que dirige toda essa instituição com seu amor, com seu carinho e seu desvelo, possa deixar para nós o material necessário para que nós possamos ir para os nossos lares em paz, com o coração mais pacificado, com as mentes mais aclaradas, mas principalmente com o nosso coração mais em festa, lembrando de Ti, Jesus, que é o nosso Mestre, que nos guia, que nos orienta e que nos consola. Que em Teu nome, Jesus, em nome de nosso querido Leon Denis, patrono desta casa, de toda a direção espiritual, rogando também por toda a direção material, para que tenha as energias necessárias para a condução dessa instituição tão bela, que tantos corações ajuda. Mas acima de tudo a Deus, nosso Pai, que possamos considerar de nossa parte iniciada essa nossa noite de estudos e passes. Graças a Deus que assim seja. Meus irmãos, como foi dito no início, nós não teremos hoje o nosso estudo do Livro dos Médiuns, então passamos a palavra à nossa companheira Miriam Ramalho, que Jesus abençoe com o estudo de hoje. Queridos companheiros, antes eu vou falar ufa, porque
após esta mensagem, a gente nem precisaria falar mais nada, né? Mas nós vamos falar um pouquinho, vamos conversar um pouquinho. Que Jesus, nosso amado Mestre, nosso amigo incondicional. Amigo incondicional é aquele com o qual nós podemos contar em todos os instantes da nossa existência. Que Ele nos abençoe neste momento e sempre. E que nós, de nossa parte, estejamos muitíssimo atentos, estejamos receptivos, muitíssimo receptivos a esta mensagem, a estas orientações que a nossa doutrina espírita nos traz na noite de hoje. Para iniciar o nosso trabalho, trouxemos da nossa querida irmã Anália Franco algumas frases em que ela diz nesta mensagem a vida de Jesus, a vinda de Jesus. Nossos olhos se voltam para a Belém distante, onde Jesus nasceu. Nossos ouvidos ouvem as canções que os anjos cantaram quando ele retornara. Sentimos no ar a fragrância das vibrações sublimes vindas do céu. Jesus nasceu. Cantam todos os anjos. Suspiram todos aqueles que vibram nas faixas da assistência ao homem terreno. E quando lemos esta última frase, a Mosquinha resolveu aqui participar conosco, mas nós vamos conseguir nos livrar dela. Quando nós lemos aqui a última frase desse trechinho, né? Suspiram todos aqueles que vibram nas faixas da assistência ao homem terreno. De imediato, nos lembramos, exatamente por estarmos no mês de dezembro, um mês em que a Terra comemora o aniversário do nosso amado Mestre Jesus, de um fato narrado pelo nosso querido altivo. Dizia, né, a todos nós, disse-nos, acho que fica melhor, né? Que certa feita, há muitos anos atrás, muitos mesmo, nossa casa tem 57 anos, né? Caminhando para os 58, então isso deve ter uns 50 anos, não sei. E estava assim, praticamente no início da obra social, e ele então, o trabalho era bem menor, e ele então estava organizando, ele próprio fazia isso, organizando as bolsas de alimentos, de gêneros, né, alimentícios, e também de roupas, quando, pela sua vidência, ele vê um dos benfeitores da casa e fica surpreso e grato, logicamente, e diz para ele: olha só, o nosso trabalho está sendo feito direitinho, não é? E o espírito não diz absolutamente nada. Ele ficou meio sem jeito e continuou: o senhor não acha que o nosso trabalho é um bom trabalho? Nós conseguimos bastante coisas para serem doadas. E o espírito continuava mudo. Mas desta vez ele acabou falando e disse assim: eu não sabia que os pobres do Brasil só tinham necessidades na época de Natal. E aí o nosso altivo disse que quem ficou mudo foi ele. Porque ele disse que naquele instante ele entendeu
a importância da solidariedade, da fraternidade que nós devemos ter para com todos, logicamente, e principalmente para com aqueles mais necessitados. E ele então ficou pensando, nossa, que lição. E aí o espírito, né, ele foi se desvanecendo aquela visão, mas ele disse que ainda conseguiu ouvir o espírito dizer: quando ou tudo que fizeres a um destes pequeninos, é a mim que fazeis. Anotação de Mateus, no Evangelho de Jesus. E ele então, naquele momento, ou a partir daquele momento, ele se prometeu a si mesmo, né? Ele se determinou a pouco e pouco fazer o atendimento que é feito na obra social praticamente todos os dias. Porque nós sabemos, né, da importância de nos ajudarmos uns aos outros. E muito mais, ele disse que a partir daquele ano, daquele dia, aquele ano, né? Que é Natal uma vez por ano. O Natal não seria mais o Natal de Jesus, mas o Natal com Jesus. É esse realmente que deve ser o nosso, é assim que deve ser o nosso Natal. E continuando aqui, num outro trechinho da mensagem inicial, da mensagem que nós lemos, né? A nossa querida irmã Anália Franco diz assim para nós: amigos, irmãos, membros dessa abençoada casa que reflete os ensinamentos de Kardec, membros dessa abençoada comunidade que caminha em direção a Deus. Nós, desta equipe que os visita, recomendamos: Jesus não morreu. Avisamos: Jesus está vivo. Complementamos: Jesus está ao lado de vocês. Isso nos lembrou um outro fato, um outro caso contado, não agora pelo nosso altivo, mas através dele, numa mensagem lá pelos anos 80, 80 e poucos, uma mensagem dada pelo nosso querido Dr. Herman. Nessa mensagem, entre outras coisas, entre tantas coisas, ele disse exatamente assim. Quer dizer, exatamente? Não, a gente sempre diz com as nossas palavras. Eu não estou aqui com a mensagem para ler aqui na íntegra. E ele disse o seguinte, Dr. Herman, que nesta época do ano, é uma época em que nós ficamos mais sensibilizados, exatamente por conta dessa lembrança, dessa presença, como nos diz aqui a irmã Anália Franco, essa presença de Jesus. E que por conta disso, os espíritos conseguem ver Jesus. Mas olhem que interessante, eu já contei isso muitas vezes, né, nos cursos, e sempre que há condições, né, eu conto, sempre que realmente tem cabimento, eu conto essa passagem, na verdade, essa mensagem que Dr. Herman deu. Então, o Dr. Herman diz: muitos espíritos conseguem vê-lo. Eu não consigo. Palavras do Dr. Herman. Acredito que tenha sido muita modéstia da parte dele, né? Anos 80 e poucos. Eu não consegui, repetiu isso. Muitos espíritos conseguem vê-lo. Eu não consigo. E eu lembrei agora que foi na quarta-feira, a nossa querida Cidinha, que foi vice-presidente, e após a desencarnação do nosso altivo, ela assumiu a presidência, ela falou sobre essa proximidade de Jesus junto aos espíritos, eles já desencarnados, né, que eles percebem, sentem essa presença mais de perto, e nós também, com certeza,
se nos dispusermos, se abrirmos o nosso coração, também sentiremos, ou já estamos sentindo, esta presença, como nos diz aqui a nossa irmã Anália Franco. E ela continua: caminhem vitoriosos, pacifiquem onde andar, trabalhem com amor, instruam com entendimento, tenham paciência, ajudem-se. E aí que entra, né, a nossa mensagem da semana, que esta mensagem, ela tem sido estudada e não deve ser à toa, né? Agora, antes de começar a reunião, nós estávamos aqui os três conversando. Eu disse, foi logo para mim que o meu amigo, né, foi me arranjar para falar sobre a paciência. Significa que nós estamos precisando. O título, todo mundo já sabe, né? A semana inteira. Jesus, o mestre da paciência. E o que é a paciência? Quem vai nos dizer, nos falar sobre isso é Emmanuel, no seu livro O Consolador. Nosso querido Francisco Cândido Xavier, no capítulo que fala sobre virtude, na questão 254, ele pergunta a Emmanuel, que é a paciência e como adquiri-la. Gente, receita pronta. Só falta nós anotarmos e depois colocarmos em prática. Se fosse assim tão fácil, como seria bom. E a resposta então de Emmanuel, que é a paciência e como adquiri-la. Diz-nos Emmanuel, a verdadeira paciência é sempre uma exteriorização da alma que realizou muito amor em si mesma para dá-lo a outrem na exemplificação. Agora já entendi por que eu não tenho tanta paciência. Mas ele continua. Esse amor é a expressão fraternal que considera todas as criaturas como irmãs em quaisquer circunstâncias, sem desdenhar a energia para esclarecer a incompreensão quando isso se torne indispensável. Então, há que se ter muito amor no coração, há que se ter conquistado esse amor através das reencarnações e considerar, consequentemente, a todas as criaturas, todas, como irmãs. Detalhe, sem desdenhar, sem prescindir, sem deixar de usar a energia para esclarecer a incompreensão quando isso se torne indispensável. Complexo. E então ele fala, né, e aí nós vamos enxugar bastante por conta da hora, né? E também para que ninguém, para como dizia o nosso José Jorge, o auditório não se torne um dormitório. Então, ele diz o seguinte, o nosso Emmanuel, precisamos para isso, para conseguir tudo isso, educar a vontade e começar, então, pela disciplina de nós mesmos. Porque a disciplina antecede a espontaneidade. Então, educar a vontade, acionar a vontade, colocar a vontade em prática, né? Para colocar realmente, buscar essa vontade, né? Que é a maior das potências, segundo Leon Denis, e temos que ter a disciplina, né? E essa disciplina, nos diz ele, nos diz Emmanuel, antecede a vontade. A princípio, disciplina. Eu vou realizar esse trabalho, eu vou à obra social, eu vou cumprir, vou ao estudo, eu vou ao trabalho.
porque eu preciso disso, eu preciso ir. Depois isso vai se tornar uma coisa tão natural, tão espontânea, que nós nem vamos perceber. E vamos voltar lá, então, para a nossa mensagem de hoje, que é Jesus, o mestre da paciência. E Antônio de Aquino, então, nos fala, Jesus, aproximando-se da multidão, começou a falar. E o que falou Jesus? O que falou Jesus para a multidão? Ele, com o seu verbo eloquente, consolou todas as almas e continua até hoje consolando toda a humanidade sofrida, sustentando a todos nós. E falou o que mesmo? Ele falou das bem-aventuranças. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, bem-aventurados os que são misericordiosos, bem-aventurados os pobres de espírito, bem-aventurados os pacíficos, bem-aventurados todos os que agem de acordo com a lei de Deus. E realmente, essas bem-aventuranças são uma receita, também uma verdadeira plataforma de trabalho, são um roteiro de vida, a ponto de Gandhi dizer que depois das bem-aventuranças, o mundo não precisava de mais nada, porque tudo ali está, é só nós seguirmos. E aí, Antônio de Aquino pergunta para nós assim: como conjugar essa mensagem tão pura, tão bela, tão eloquente, tão consoladora, com um conceito tão retrógrado quanto o das penalidades eternas sem remissão? Penalidades eternas totalmente incompatível com a bondade de Deus. Certamente essa mensagem deve ter sido dada, através do nosso altivo, num dia em que se estudou, numa reunião pública, em que se estudou o livro dos Espíritos, a questão 1009, que nós temos aqui no livro, mas vocês não têm aí na folhinha, porque não ia dar, ia ficar muito extenso. Então, e essa questão 1009, lá do livro dos Espíritos, o que é que Kardec pergunta ou perguntou aos espíritos para que houvesse essa resposta que está aqui antes da lição de Antônio de Aquino? Essa, interessante, olha a pergunta que o nosso querido Kardec fez aos espíritos. Está lá na parte 4ª, capítulo 2, que tem como título Das Penas e Gozos Futuros. E a 1009 está inserida no subtítulo Duração das Penas Futuras. E Kardec pergunta assim, quer dizer, quase afirmando, quer dizer que as penas impostas não serão para toda a vida, para toda a eternidade, melhor dizendo, para toda a eternidade, porque antes ele já havia feito uma outra pergunta na 1006, que daqui a pouco nós vamos falar sobre ela. E aí, a resposta foi dada através de 4 mensagens, de 4 espíritos. Para responder a essa pergunta, houve uma mensagem de Santo Agostinho, uma de Lamennais, outra de Platão e outra de Paulo Apóstolo. E esse trechinho, um trechinho de Paulo Apóstolo, é que está colocado aqui no nosso livro dessa mensagem de hoje. E o próprio Paulo pergunta: quem é o culpado? E ele mesmo responde: é aquele que por um desvio, por um falso movimento da alma, se afasta do objetivo da criação, que consiste no culto harmonioso do belo, do bem
idealizados pelo arquétipo humano, pelo homem-deus, por Jesus Cristo. Então, o culpado é aquele que se afasta, que se distancia da lei de Deus, que é de justiça, amor e caridade. E que quando nós nos distanciamos, o culpado somos nós, nos distanciamos da lei de Deus, realizamos um falso movimento. Nós, espíritos imortais, nós, almas imortais, nós realizamos um falso movimento. E ele pergunta, só mais um trechinho, que é o castigo? A consequência natural derivada desse falso movimento da alma. Uma certa soma de dores necessárias a desgostá-lo da sua deformidade moral, né? Pela experimentação do sofrimento. Então, nós nos distanciamos da lei, nesse momento realizamos um falso movimento, e aí vem a culpa. E aí, nesse falso movimento, vem a culpa. E ocorre o quê? Nós acabamos nos cansando de sofrer. Porque nos autopunimos. E aí, acabamos nos desgostando dessa nossa dificuldade, dessa nossa deformidade moral. É por isso que eu disse que ia falar lá da 1006, que eu já gosto muitíssimo dela, né? Porque é São Luís até quem dá a resposta, e ele diz o seguinte, que chega um momento na nossa vida, na vida do espírito imortal, que ele fica realmente cansado de sofrer, então aciona a vontade. Olha, aquilo que Emmanuel fala, quando fala da paciência, aciona a vontade. E ela então aparece, sim, acionou, ela aparece. Aparece a vontade porque nós, espíritos imortais, sentimos uma necessidade irresistível de sair da inferioridade para quê? Para sermos felizes. Quem não deseja ser feliz? Nós fomos criados simples e ignorantes, mas a nossa destinação é a felicidade, é a perfeição. Então, queridos companheiros, realmente nós vamos voltar lá para a nossa lição da noite de hoje, que é sobre a paciência. E continua o nosso Antônio de Aquino falando para nós como é que nós fomos capazes, através dos séculos, de deixar que fenecesse um sentimento tão profundo quanto o do amor. E crescesse um sentimento tão ruim quanto o das penalidades sem remissão. Mas das penas eternas, né? Mas exatamente isso é a nossa falta de experiência. Aqui na mensagem, Antônio de Aquino fala sobre isso. Tanto que Kardec pergunta aos espíritos, na questão 120, se todos os espíritos precisam passar pela fieira do mal. E eles dizem, não, pela fieira do mal não, pela fieira da ignorância. Porque nós precisamos adquirir conhecimentos, nós precisamos adquirir experiência. Não fomos criados simples e ignorantes? Então, e Antônio de Aquino nos fala que nós, inexperientes, inexpertos, sem convicções amorosas, generosas, de bondade, o que acontece? Nós começamos a nos achar assim, a nossa autoestima começou a ficar muito baixa. Nós começamos a nos autopunir, porque nos achamos sem condições de ver o belo, o bom, o superior, o puro. Né? É a autopunição. E aí Antônio de Aquino fala novamente, se nós prestarmos atenção, ele se refere a Jesus como mestre da paciência muitíssimas vezes nessa mensagem. Ele diz, Jesus, antes de ser o mestre dos nossos corações,
é o mestre da paciência. Porque ele nos aguarda, ele aguarda a nossa decisão pelo bem há muito tempo. Mas, como nosso querido altivo nos falou na mensagem de sábado, não sei se todos estão lembrados, nós precisamos fazer a nossa parte, acelerar o nosso passo. E ele diz, eu até anotei aqui, será que conscientemente estamos buscando e seguindo a Jesus? Não sei se estão lembrados na mensagem de sábado. Muitos estão preocupados em buscar a alegria das paixões. Estamos aproveitando estes ensinamentos que a doutrina espírita nos traz? E aí ele diz, só há um modo: seguir as lições, os ensinamentos, as verdades, ou seja, estudar. Espíritas, instruí-vos. E também ele fala na importância do trabalho, né? O quanto nós precisamos trabalhar. Então ele diz aqui, na verdade, Jesus, percebendo, né, a nossa inexperiência, a nossa falta de amadurecimento espiritual, ele prometeu nos enviar um consolador e nos enviou a doutrina espírita. Porque ele sentiu, Jesus sentiu que a gente não estava entendendo bem a sua mensagem. E nosso altivo fala, inclusive, nessa falta de amadurecimento, ele usa a palavra maioridade espiritual, maioridade moral, né? Que é o que nos falta ainda. Por isso nós ainda não conseguimos colocar em prática esses ensinamentos de Jesus. Porque esses ensinamentos, os seus ensinamentos, são para nós espíritos imortais. Não são para o corpo de carne. Daí a dificuldade em colocá-los em prática. E aí ele diz, porque, na verdade, o homem, né, precisa adaptar-se ao clima amoroso que haveria de crescer pouco a pouco no seio da humanidade terrena, para que um dia essa humanidade possa dizer que é uma sociedade cristã. Falamos em Cristo. Dizemos-nos cristãos. Mas ainda não somos uma sociedade cristã. Nos falta aquilo que o Espírito, benfeitor espiritual, disse ao altivo lá na obra social, quando ele organizava as bolsas de Natal. Nós realmente precisamos desenvolver a fraternidade legítima, a solidariedade, que está muito mais no intelecto do que no sentimento, no coração. Há uma mensagem no livro da Esperança. O livro da Esperança também é psicografia do nosso querido Francisco Cândido Xavier, e o autor espiritual é Emmanuel. A primeira edição dessa mensagem foi em 1964. Eu procurei lá e vi. E aí, nessa mensagem, nosso Emmanuel diz assim, 1964. Olha como ela está atualizada. Clamamos, só um trechinho, contra os desregramentos de muitos, afirmando que a Terra está em vias de desintegração pela ausência de valores morais. E na maioria das circunstâncias, somos os primeiros a exigir lugar na carruagem do excesso, reclamando direitos e privilégios, com um absoluto esquecimento de comezinhos deveres que a vida nos preceitua. Por isso ainda não somos uma sociedade cristã. Mas aí ele disse, na última frase, para isso e para que nos disponhamos à conquista da vida vitoriosa, é que o Espírito Verdade, nos primórdios da codificação kardeciana, nos advertiu claramente. Espíritas, amai-vos
Este o primeiro ensinamento. Instruí-vos. Este o segundo. Instruamo-nos. Estudemos, para que não façamos tantas bobagens que ainda fazemos. Para que não falemos tantas bobagens que ainda falamos. Estudemos. É a mensagem, é o recado de todos os espíritos para todos nós. E aí, o nosso querido Antônio de Aquino ainda continua. Jesus, repete, pacientemente esperou e espera pelo nosso crescimento. Olha quantas vezes ele já falou isso, né? E ele lembra, nós acabamos ficando cansados de sofrer. E aí já dizemos assim, Senhor, ajuda a minha incredulidade, como Paulo fez. Senhor, eu creio, mas ajuda a minha incredulidade, para que nós consolidemos a nossa fé cada vez mais, para que ela se torne inquebrantável. Aquela fé que remove as montanhas das nossas dificuldades. Senhor, não mais desejo viver um clima de paz, senão aquela paz que tu nos dás. Não mais a paz da poltrona, da comodidade, mas a paz do cumprimento do dever, com certeza, para que nós tenhamos a nossa consciência tranquila. Não mais desejo viver um clima de amor, senão o amor que tu nos ensinas. Não o amor que eu sempre julguei ser o melhor. E nós temos lá no Evangelho, capítulo 11, no item 8, o Espírito nos falando sobre a lei de amor. No princípio, o homem, a sua origem, né, o homem só tem instintos. Quando mais avançado e corrompido, tem sensações. Quando mais instruído e purificado, tem sentimentos. E o ponto mais delicado do sentimento, qual é? O amor. Não o amor no sentido vulgar da palavra. Mas aí ele continua, esse sol interior. Qual é o amor que Jesus nos ensinou? E aí nós lembramos, né, de um outro, de um fato, um caso, um conto, melhor dizendo, do nosso querido irmão X, quando ele fala daquela vendedora de essências, que ao ver Jesus se encanta, ou melhor, se apaixona por ele, e pede que ele vá até a sua casa, porque lá ela vai ajudá-lo a descansar, ela vai envolvê-lo. E como Jesus nada respondesse, ela ficou bastante aborrecida com ele, ela diz para ele, Senhor, percebo ou descobri em teus olhos diferente chama, e assim procedo por amar-te. Seria amor realmente? Aquilo que aquela vendedora de essências finas sentia? E Jesus segue o seu caminho. Passados talvez uns 2 anos, uma senhora interpela Jesus e pede que ele vá à sua casa atender a uma pessoa. E lá chegando, quem ele encontra? A vendedora de essências finas, que está carcomida, se é que nós podemos usar essa palavra meio antiga, né? Pela lepra. E essa companheira, ao vê-lo, o reconheceu. E Jesus então se abaixou e disse para ela, vem a mim, tu que sofres. Na casa de meu pai nunca se extingue a esperança. Sim, porque todos nós somos filhos de Deus que o tempo há de renovar, nos diz Joana de Ângeles. Por isso temos as reencarnações. E então, o mestre se chegou, ele, como vir a mim? Logo eu, que sou uma criatura, uma mulher tão miserável.
Jesus então aconchegou-a no seu regaço e disse para ela: agora venho satisfazer os teus apelos. E repete a frase do diálogo que eles tiveram: descubro em teus olhos diferente chama, e assim procedo por amar-te. Porque naquele momento ele podia atender aos seus apelos, porque ela buscava o verdadeiro amor. E não a paixão que nos envolve, que nos enovela, que nos perturba e que nos leva a situações bastante difíceis. E aí, ele fala novamente, Antônio de Aquino: meus irmãos, Jesus, o mestre da paciência, esperou-nos o amadurecimento para que de posse dele pudéssemos então dizer que cremos, que realmente desejamos que os sentimentos bondosos felicitem a nossa alma. Ou seja, Jesus veio nos ensinar exatamente que o amor não deve ser aquele amor possessivo, aquele amor egoístico, aquele amor que só se volta para aquele pequeno grupo familiar, só para o seu bairro, só para as pessoas da família. Não, mas o amor deve ser o amor universal. Nós precisamos aprender a desenvolver esse amor universal, porque a família humana é que é nossa irmã, na verdade, né? Então ele vai colocando para nós a importância de nós valorizarmos a família, valorizarmos o sentimento para termos condições de distinguir o falso movimento do real movimento da alma. Porque quando realmente nós utilizamos, acionamos a vontade, nós somos impelidos a um real movimento da alma para o bem. E aí ele continua falando para nós da alegria espiritual, né? É a real alegria. Vencer as ilusões é o que nós precisamos. Eu lembro também de uma passagem, agora lembrei de uma passagem do nosso Chico, né, que o nosso Chico Xavier relata, de uma companheira, uma médium, serve para nós, né? A médium vai até Chico e fala para ele: Chico, eu não sei o que está havendo comigo. Eu sou uma pessoa que eu tenho uma situação financeira ótima. Eu tenho uma família maravilhosa. Eu tenho uma casa maravilhosa. Eu sou o médium. Eu ia falar baixinho, mas vou falar alto. Eu sou o médium. Mas eu só vivo assim, triste, em depressão. O que está acontecendo comigo, Chico? E aí, Emmanuel diz para Chico: Chico, diga para ela que o que está faltando é a alegria dos outros. É a verdadeira alegria. É nós nos importarmos com o outro. É nós sairmos de nós mesmos, como nos diz Joana, para conhecer a glória de amar. Para nós conquistarmos, né, essa paz, a consciência tranquila, essa paz que a gente tanto anseia, mas que na verdade ela é conquistada de dentro para fora, portas adentro do nosso coração. E vai então o nosso querido Antônio de Aquino falando para nós, né? Em que pesem os nossos fracassos, em que pesem as nossas dificuldades, em que pesem os nossos problemas interiores, caminhamos. Lentamente, mas caminhamos. Sim, meus irmãos, exatamente isso. Caminhemos. E Antônio de Aquino continua: Jesus continua sendo aquele mestre da paciência. Novamente, que diz para nós:
Bem-aventurados os mansos, bem-aventurados vós que amais o próximo. E nós, como está a nossa paciência? Olha o que o nosso querido altivo falou na mensagem de sábado que nós já dissemos aqui. Não vamos repetir porque a hora não nos permite. Mas há uma mensagem de uma companheira, um espírito, Icleia, que foi dada no lar de Teresa, em que ela diz para nós o seguinte: é necessário que identifiquemos os pensamentos ou sentimentos que nos surgem como intrusos, roubando-nos as disposições íntimas para compreender e perdoar. Eles são facilmente detectáveis. Insinuam-se sob a forma de críticas ou reprovação, trazendo sempre os germes da desunião. Eu até separei esse pedacinho para ler, porque eu queria falar que lá no Evangelho, capítulo 9, sim, lá no item 7, acho que é isso mesmo, há um item, esse item fala sobre a paciência. E o Espírito nos fala, né, da importância de nós termos paciência. Inclusive ele diz que a paciência é caridade. Que a caridade material, estamos resumindo, né, ela é muito mais fácil de praticar. Você doar roupas, alimentos, objetos, é muito mais fácil. Mas diz ele, a paciência mais meritória é a de perdoar aqueles que Deus colocou no nosso caminho para serem os instrumentos de nosso sofrimento e submeterem à prova a nossa paciência. Aí é que entra esse trechinho aqui para vocês entenderem melhor. Para tanto, porém, é necessário que identifiquemos os pensamentos ou sentimentos que nos surgem como intrusos, roubando-nos as disposições íntimas para compreender e perdoar. Aí ele diz, a Icleia diz, e eles são facilmente detectáveis. Insinuam-se sob a forma de críticas ou reprovação. E fulano, né? Não tá, olha só, vai lá na frente, fala, dá passe, faz isso, faz aquilo, mas olha só como é que ele é. Olha só o que ele faz. Não é assim? A crítica ou reprovação. E isso leva a quê? A desunião. Ao desrespeito. E isso é algo que nós realmente temos que ter muito cuidado. É muito importante que nós nos respeitemos. Que nós valorizemos a oportunidade que estamos tendo de estar sob este teto de luz que nos abriga. Não só nos abriga, como nos esclarece. Conhecereis a verdade e ela vos fará livres. E então nós nos lembramos da palavra do nosso querido altivo, quando ele fala para todos nós, médiuns e também aqueles que assistentes, aqueles que frequentam, frequentadores, aqueles que estudam. Vejam bem o que vocês vão fazer com esta casa. Porque esta casa, ela abre para nós um leque de opções para nos facilitar o progresso. Ela nos esclarece para que nós realmente não cometamos coisas graves na nossa vida. Quantas coisas nós estamos vendo acontecer por aí. E eu até tinha aqui um trechinho, não sei onde é que eu botei, que nos fala exatamente sobre isso. Deixa-me ver se eu acho. Não estou achando, tudo bem. Então, a importância, né, de nós... eu acho que está aqui, ó. Achei. Não achei. Mas não tem problema. A gente ia falar exatamente sobre tudo isso que está acontecendo, né? Ele fala para nós em relação a isso, eu acho que é aqui mesmo, na nossa mensagem. Quando ele fala, nesse pedacinho, ele diz para nós que nós somos os trabalhadores da última hora ao tempo de Jesus. Mas agora, somos os primeiros que dizem, salve Consolador bendito. Salve
doutrina belíssima que nos sustenta o coração. Salve codificador abençoado Allan Kardec. Salve todos aqueles que lutaram pela implantação da doutrina espírita. Todos aqueles que lutaram pela implantação do Evangelho de Jesus, segundo o Espiritismo, nos corações. Salve todos aqueles que amam, que creem, que lutam, que se esforçam para abençoar ao seu irmão. Salve todos aqueles que, ao ver os espetáculos tristes da dor, que aí estão permeando o nosso planeta, permeando a nossa cidade, permeando a mídia, já não mais aplaudem, antes choram. Já não mais aplaudamos isso, choremos, fiquemos tristes com todas essas situações que aí estão se nos deparando. Salve todos aqueles homens que, saindo do chão, levantam suas mãos para o céu e dizem assim: Senhor, Senhor, ajuda-me. Salve o grande mestre Jesus de Nazaré. Então, queridos irmãos, neste Natal, que a presença mais marcante no nosso lar seja a presença de Jesus. Porque se assim for, a paz realmente estará conosco. Mas como nós temos ainda uns minutinhos, não é isso mesmo, Arnaldo? Nós vamos encerrar com o seguinte texto. Sempre que duas pessoas se perdoam mutuamente, é Natal. Sempre que você mostra compreensão para com seus filhos, é Natal. Sempre que você ajuda alguém, é Natal. Sempre que alguém se decide a viver honestamente, é Natal. Sempre que nasce uma criança, é Natal. Sempre que você experimentar dar à sua vida um novo sentido, é Natal. Sempre que você se olha com os olhos do coração, com um sorriso nos lábios, é Natal. Pois nasceu o amor, nasceu a paz, nasceu a justiça, nasceu a esperança, nasceu a alegria, nasceu o Cristo Jesus, nosso mestre, nosso modelo, nosso guia. Que Ele nos abençoe. Muita paz. Depois dessas belíssimas palavras, dessa belíssima página de Antônio de Aquino, que a gente com certeza vai levar para casa, ler, refletir, meditando acerca desse mês que se aproxima e dessas palavras da nossa companheira Miriam acerca do Natal, né, como ela nos disse, Natal, representação de nascimento do amor, da esperança e através do nosso Mestre Jesus, que nós possamos estar sempre sintonizados nessas mensagens de Jesus, não só no mês de hoje, que a nossa casa faz como um verdadeiro reconhecimento acerca desse Espírito de luz, esse puro Espírito que veio até nós e deixar essa mensagem, né? Então que a gente possa sempre estar pensando nessas mensagens de Jesus, não só no mês de hoje, não só no dia 24 e 25, mas durante toda a nossa caminhada. Nós agora iremos ler, agradecemos a Miriam, que ela possa estar conosco aqui sempre. Nós agora vamos ao nosso Evangelho, segundo o Espiritismo, capítulo 6, o Cristo Consolador, que o nosso companheiro Jefferson vai trazer para nós o comentário durante os passes. E tem o item 5 nas Instruções dos Espíritos, que tem o título A Vinda do Espírito de Verdade, uma mensagem
do Espírito de Verdade em Paris, 1860. Como em tempos passados, entre os extraviados filhos de Israel, venho trazer a verdade e dissipar as trevas. Escutai-me. O Espiritismo, como a minha palavra em tempos passados, deve lembrar aos incrédulos que acima deles reina a verdade imutável, o Deus bom, o Deus grandioso que faz a planta germinar e as ondas se levantarem. Revelei a doutrina divina como um ceifeiro. Juntei em feixes o bem espalhado na humanidade e disse: vinde a mim todos vós que sofreis. Porém os homens ingratos se afastaram do caminho largo e reto que conduz ao reino de meu Pai, e se extraviaram nos ásperos e estreitos caminhos da impiedade. Meu Pai não quer aniquilar a raça humana. Ele quer que, ajudando-vos uns aos outros, mortos e vivos, isto é, mortos segundo a carne, porquanto a morte não existe, sejais socorridos e que não mais a voz dos profetas e dos apóstolos, mas a voz daqueles que não estão mais na terra seja ouvida para vos bradar. Orai e acreditai, pois a morte é a ressurreição e a vida é a prova escolhida durante a qual vossas virtudes cultivadas devem crescer e se desenvolver como o cedro. Homens fracos, que percebei as trevas de vossas inteligências, não afastei a tocha que a clemência divina coloca entre vossas mãos para aclarar vosso caminho e vos reconduzir, filhos perdidos, ao regaço de vosso Pai. Sinto-me cheio de compaixão pelas vossas misérias, pela vossa imensa fraqueza, para deixar de estender a mão segura aos infelizes extraviados, que vendo o céu, caem no abismo do erro. Acreditai, amai, meditai nas coisas que vos são reveladas. Não misturei o joio com o bom grão, as utopias às verdades. Espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento. Instruí-vos, eis o segundo. Todas as verdades se encontram no cristianismo. Os erros que nele criaram raízes são de origem unicamente humana. E eis que do outro lado do túmulo, onde acreditáveis que nada existia, vozes vos gritam: irmãos, nada morre, Jesus Cristo é o vencedor do mal. Sede os vencedores da impiedade. O Espírito de Verdade, Paris, 1860. Nós vamos pedir agora aos nossos companheiros médios para ocupar os seus lugares durante o momento dos passes. Lembramos também aos nossos companheiros que nos acompanham através da internet, das redes sociais, que também possam estar numa posição de receptividade, sintonizados aqui em nossa ambiência, de nossa casa. E com certeza sabemos, os benfeitores espirituais estarão atendendo às necessidades, pacificando, socorrendo, instruindo, colocando dentro do possível novas ideias, bons pensamentos, dependendo grandemente de nossa parte, para estarmos ligados aos estudos que recebemos hoje, às informações acerca do nosso Mestre Jesus, acerca de nossa doutrina tão bela, nossa doutrina espírita tão amada, deixada para nós pelo nosso codificador, e como nos disse o Espírito de Verdade, os erros que se encontram nela são unicamente de origem humana, que nós que vamos aos poucos nos melhorando, entendendo acerca da doutrina e da finalidade da doutrina espírita em nossas vidas. Que façamos a nossa prece. Graças a Deus, querido Mestre Jesus, guias espirituais de nossa casa, amigos espirituais, nossos guias espirituais em particular, que com certeza felizes estão com a nossa presença no dia de hoje.
Rogamos, Jesus, ao teu coração generoso, que nos abençoe, que nos sustente e que abençoe todos nós aqui presentes e os que estão sintonizados recebendo também essas energias através dos benfeitores. Que em teu nome, Jesus, mas acima de tudo em nome de Deus, pedimos que nos abençoe e que permita que iniciemos o nosso momento dos passes. Graças a Deus, que assim seja. Graças a Deus. Venha trazer a verdade e dissipar as trevas. Assim nos disse o Espírito de verdade, que veio nos revelar a doutrina divina como ceifeiro, juntando em feixes o bem espalhado na humanidade. Com isso, o Espírito de verdade revela a doutrina divina e convoca a humanidade em uníssono com Cristo, exortando: vinde a mim, todos vós que sofreis. O Espiritismo, por sua vez, vem lembrar aos indivíduos a verdade imutável, a verdade do Deus bom. Porém, os homens ingratos se desviam do caminho que levam ao Pai e fazem as suas escolhas na trajetória da impiedade. Homens fracos, que seguem as trevas das vossas inteligências. Contudo, o Espiritismo, o Espírito da verdade, não quer aniquilar a raça humana, e sim aclarar o nosso caminho e nos reconduzir, filhos perdidos, ao regaço da vida eterna, à casa do nosso Pai. Desta forma, o Espírito de verdade nos concita: orai e acreditai, amai, meditai nas coisas que nos são reveladoras. Tudo isso nos remete ao livro Fonte Viva, lição 17, que nos diz sobre o título Cristo em nós. Os homens esperam por Jesus, e Jesus espera igualmente pelos homens. Ninguém acredite que o mundo se redima sem almas redimidas. O Mestre, para estender a sublimidade do seu programa salvador, pede aos braços humanos que realizem e testifiquem todo o seu postulado, buscando o concurso de Pedro e André, formando em seguida uma assembleia de 12 apóstolos para atacar o serviço da regeneração planetária. Jesus, desde o primeiro dia da Boa Nova, convida, insiste, apela junto às almas para se convertam em instrumentos de sua divina vontade. Ainda mesmo quando surge, buscando alguém para a sua lavoura de luz, o Mestre não dispensa a cooperação dos colaboradores encarnados. E nos diz o Mestre: ide pregai, resplandeça a vossa luz. A seara é realmente grande, mas poucos são os ceifeiros. Semelhantes à afirmativa do Mestre Jesus, prova a importância por ele atribuída à contribuição humana. Assim, onde estiver um seguidor do Evangelho, aí se encontra o mensageiro do amigo celestial para a obra incessante do bem. Cristianismo significa Cristo em nós. Com isso, queridos irmãos, todas as verdades se encontram no cristianismo redivivo. Os erros que nele criam raízes são de origem unicamente humana. Por fim, o Espírito da verdade nos faz a seguinte exortação: Espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento. Instruí-vos, eis o segundo. Que a paz de Deus esteja com todos nós. Graças a Deus, graças ao Mestre Jesus, amigos espirituais de nossa abençoada casa, que possamos nós aqui, presentes, estarmos sintonizados sempre com esta casa. E para aqueles que chegarão após o Natal, que não mais estarão presentes durante as festas, que rogamos também aos guias que amparem, que sustente e que possam todos esses irmãos
dizer presente, estar presente nessa instituição tão bela, tão grandiosa, que a tantos corações socorre, que a tantas almas socorre também. Que em teu nome, Jesus, em nome desses guias amorosos que nos conduzem, que nos orientam, que andam lado a lado conosco, pacientemente, esperando o nosso dizer sim aos ensinamentos, à mudança de proposta de vida, para buscarmos o melhor para todos nós e aqueles que conosco convivem. Sendo assim, em teu nome, em nome de nossos guias amorosos, mas acima de tudo em nome de Deus, que rogamos assim a Jesus e ao Pai para considerarmos encerrada a nossa noite de estudos e passes em nossa casa. Graças a Deus que assim seja. E uma boa noite a todos. Para aqueles que não vamos ver no Natal, um Feliz Natal, antecipadamente.